Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro de tudo, queria agradecer o convite das futuras cientistas, da Giovana, para estar aqui. É uma honra para mim poder participar dessa feira de profissões falando sobre engenharia de computação e espero poder incentivar outras pessoas a seguirem essa carreira que eu segui. Afinal, esse curso permite tantas coisas pra gente e eu acho que se uma pessoa sair daqui, pelo menos considerando procurar mais, dar uma olhada se esse curso atende o que ela quer fazer no futuro, eu já vou sair muito feliz. Só de falar sobre ele, eu já vou estar muito feliz. Então, vamos lá. Primeiro sobre mim. Meu nome é Rebeca, eu sou mestre em Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação e sou bacharel em Engenharia da Computação, ambos pela Universidade de Brasília, aqui no Distrito Federal. E aí eu fiz um período sanduíche em Electronics and Computer Engineering na University of Surrey, que foi lá na Inglaterra. Hoje em dia eu trabalho com sistemas web e pesquisa, mas como que eu cheguei aqui? Como que eu fiz engenharia de computação? Eu fiz um mestrado em engenharia de sistemas eletrônicos e hoje eu trabalho com desenvolvimento web? Sim, é possível. E foi a engenharia de computação que me abriu todo esse leque de possibilidades, inclusive também para ir para o intercâmbio, e eu vou falar sobre tudo isso em mais detalhes. Então tá, né? Quem sou eu? Como que eu cheguei aqui? Antes da universidade, assim, nos meus anos de formação, desde ensino básico, fundamental e ensino médio, eu sempre gostei muito de matemática e física. Eram minhas matérias favoritas. Mesmo todo mundo falando que é difícil, mesmo, ai, a menina que vai melhor em matemática do que outras coisas, sim, é, era eu. E, além disso, eu sempre gostei muito de videogames, né, e eletrônicos. Eu costumava pensar, assim, sozinha comigo, não falava isso pra ninguém, mas eu ficava pensando que eu ia trabalhar no próximo PlayStation. Na época, eles estavam fazendo o PlayStation. Estava saindo o PlayStation 3, então eu pensei, já estão fazendo o 4. Quem sabe no 5 eu trabalho, né, junto, e não aconteceu, né? Mas Sony, estamos aqui, ainda dá tempo, pode me chamar para trabalhar no PlayStation 6, eu ainda tenho essa vontade. Mas brincadeiras à parte, eu também gostava muito de inglês. Eu era muito incentivada pelos meus pais, então ficava vendo filme. Assim que eu comecei, que eu conseguia ler a legenda, eu já estava vendo filme legendado, né? Mesmo sem conseguir acompanhar direito, mas já estava ali tendo esse contato com a língua. Também fiz cursinho particular, cursinho público, que eu conseguia. Uma vez até comecei a conversar com colega, amigo da minha avó que morou fora e ele estava lá visitando e aí a gente conversando em inglês e eu falando pouquíssimo de inglês ainda na época, eu criança ainda, mas sempre tive esse incentivo da família, né, de buscar saber mais desse idioma e isso com certeza ajudou muito. Então, eu acho que o estudo de inglês, principalmente, é muito importante, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Então, cheguei no final do ensino médio, né, no terceiro ano, já antes, assim, no ensino médio já começa aquela pressão, já começa o que que você vai estudar, o que que você quer fazer, você já tem que escolher ali o que vai ser o resto da sua vida. É muito difícil. E quando eu entrei no ensino médio, eu ainda estava pensando, eu queria fazer astrofísica. Eu lembro de ver uma reportagem na TV, no jornal, aquele que passa meio-dia, sabe? Era uma reportagem sobre um telescópio que tinha sido inaugurado, algo assim, lá no Chile. O Chile é uma grande é um polo, né, de estudo de astrofísica aqui na América Latina. Então eu lembro de tinha essa reportagem sobre o telescópio no Chile e tinha algum brasileiro lá. O brasileiro eu nem lembro a pessoa. Eu sei que estava escrito bem assim na tela astrofísico, astrofísica. E eu fiquei, gente, que nome legal. Que nome bonito. Acho que é isso que eu quero fazer. Só que aí eu fui pesquisar mais, né, sobre astrofísica, como é que chega lá. Primeiro que você tem que fazer graduação em física e depois você vai se especializando. E aí eu notei que era um pouco mais teórico do que o que eu estava
pensando, assim, do que eu queria fazer. E aí, nisso, de procurar algo que se alinhasse mais a um senso mais prático do que fazer, eu parei nas engenharias. Então, olhei assim, tem matemática, tem física, tem esse senso prático, então acho que engenharia é o que mais casa comigo, porque mesmo gostando de só matemática, só física, não me via estudando apenas essa não apenas essa matéria, porque você acaba vendo várias coisas na faculdade, mas assim, pensando que eu ia focar só naquilo, eu queria uma aplicação. Então, né, eu queria uma forma de aplicar aquela matemática e aquela física. Então, pensei em engenharia, e aí tem várias engenharias, né? Tem engenharia civil, computação, elétrica, redes, software, mecatrônica. O que eu faço? Aí procurei, fui atrás, fui procurando vários cursinhos, fiz vários daqueles testes de vocação, né? O que conversa com você, o que parece mais te apetecer, porque tem essa, a gente nunca sabe até ir lá e realmente entrar no curso, realmente estudar, mas o que pudesse preparar antes a gente tenta. Então, tinha até eu lembro de um livrinho que minha mãe comprou para mim, guia de profissões, e aí eu ia vendo, o que o engenheiro elétrico faz, o que o engenheiro mecatrônico faz, o que dá para fazer de todos esses. Então, eu vi que o que eu queria era engenharia de computação. Como eu falei que eu queria trabalhar no PlayStation, engenharia de computação me parecia ser exatamente aquilo. Ia ser tanto um pouco de mexer com o computador, que eu adorava também, quanto estudar tudo aquilo de matemática e física que eu tinha vontade. E aí, engenharia de computação brilhou meus olhos. E aí eu fui olhar e não tinha engenharia de computação na Federal, aqui do Distrito Federal, né, na UNB. Tinha em várias outras, assim, em São Paulo, Rio de Janeiro, tinha em outros estados, né? E aí eu pensei, vai ficar meio. Não vai ser tão legal, assim, sair daqui, das minhas raízes e ir para outro estado que eu não conheço nada, então acho que não vai dar. Não vai dar para fazer engenharia de computação. E aí das outras que eu olhei, engenharia elétrica me apeteceu também, gostei bastante. Eu vi que ali com engenharia elétrica eu conseguiria talvez me especializar e ir trabalhar com computação eventualmente, mas teria que ser engenharia elétrica. Ciência da computação nunca tinha cogitado antes de, né? Porque pensava assim, engenharia de computação é um misto de engenharia elétrica com ciência da computação. Mas só o ciência não me apeteceu puramente pelo nome. Vendo hoje em dia, podia ter feito ciência da computação também. Mas eu queria fazer engenharia, queria estudar mais sobre a parte elétrica. Então, vai ter que ser engenharia elétrica, né? Fazer o quê? É o que tem na UNB. E aí eu lembro, tava lá um belo dia de abril, no meu terceiro ano, a gente tinha muito incentivo dos professores para escolher o curso, para fazer a prova, para ingressar na universidade. Então, eles regularmente falavam de coisas novas, o que estava acontecendo, o que estava vindo por aí. E aí eu lembro que um professor contou em sala de aula que, abriram uns cursos novos na UNB. Deem uma olhada, vai que tem algo que vocês queiram. E tinha inaugurado o curso de engenharia de computação na UNB, lá no meu terceiro ano. E aí, nessa hora, não pensei duas vezes. É esse o curso, é esse que eu vou aplicar. É para esse que eu vou, né? Vou focar nos meus estudos no vestibular, porque eu quero passar para esse curso. E aí, deu certo. Eu ingressei na segunda turma de engenharia de computação da vida, assim, lá na universidade, porque o curso abriu na metade do meu terceiro ano, então eu terminei o terceiro ano e já consegui ingressar, né, em 2010, que acabou sendo a segunda turma, e o curso, eu notei que eu nem sabia direito o que era computação, porque a gente começa a ver umas matérias básicas de computação e foi assim, eita, não tinha noção que era isso. Mesmo eu tendo estudado tudo aquilo, mesmo eu tendo lido o que fazia, o que podia fazer, eu
não estava tão bem preparada assim para a realidade do curso, mas ainda assim me encontrei, ainda assim olhei, nossa, é isso, ainda gosto muito disso. E aí, durante a graduação, eu acabei sendo levada para esse lado da pesquisa também. Fui fazer o programa de iniciação científica, lá a gente chama de PIBIC. Então tem várias formas de iniciação científica, inclusive essa que eu fiz foi voluntária, não recebi bolsa, mas tem formas de conseguir bolsa também. Fiz um projetinho de pesquisa durante um ano, pesquisando junto com o professor, e aí eu fazia computação, mas aquela época lá que eu tava, nossa, eu vou fazer engenharia elétrica, ainda estava me chamando. Então eu fui fazer essa pesquisa na engenharia elétrica, tinha um professor orientador de lá, gostei bastante, e aí apareceu a oportunidade de fazer um intercâmbio. E eu acabei conseguindo, né? Eu fui, fiz intercâmbio na Inglaterra pelo Ciências Sem Fronteiras, passei um ano lá estudando o mesmo curso que eu fazia que eu fazia na UNB. Então tinha um nome em inglês, mas as matérias, assim, a grade curricular era muito parecida. Então eu fui escolhi algumas coisinhas que não tinha aqui, ou que seria um pouco mais difícil de eu conseguir fazer essa matéria aqui aqui no Brasil, então escolhi fazer lá. E aí, quando eu voltei para o Brasil, pelo intercâmbio, a gente tem que passar um ano aqui ainda e completar os seus estudos, né? Então, voltei e já estava pensando, acho que vou para o mestrado. Gostei dessa parte de pesquisa. No intercâmbio, por exemplo, também fiz um projetinho de pesquisa, mas foi menor, foi só 2 meses ali, que eles chamam de 2, 3 meses que eles chamam de Summer Program, e aí eu fiz um projetinho de pesquisa. Lá já não tinha tanto uma área que eu gostava, mas eu consegui fazer. Lá, ao final, foi um pôster. Mas, enfim, voltei para o Brasil, voltei para minha graduação, finalizei a minha graduação e pensei, vou para o mestrado. Acho que gostei dessa área de pesquisa, gostei disso aí. Vou lá ver de qual é. E, pelo menos na UNB, a gente tem muito contato com pesquisa, com o que é um mestrado, o que é uma pessoa no doutorado. Então, eu também não precisei procurar tanto, assim, fora ali do ambiente que eu estava, mas eu recomendo bastante. Eu devia ter pesquisado mais, então quem está pensando já em mestrado, procura entender o que são os programas de pós-graduação, quais são os requisitos, sobre artigo, publicação, enfim. A Rebeca de 2016 só pensou, nossa, eu quero fazer um mestrado. E aí eu conversei com o professor que foi meu orientador lá no projeto de iniciação científica, ele também foi meu orientador do TCC, e aí ele naturalmente me convidou para fazer o mestrado, só que aí o meu mestrado foi em engenharia elétrica, né? Engenharia de sistemas eletrônicos de automação, que era um programa de pós da engenharia elétrica. Então, assim, eu sinto que eu alinhei aquilo que eu sempre gostei quando mais jovem e queria estudar engenharia de computação e fui estudar engenharia elétrica, que era o que eu queria no final. E aí eu comecei meu mestrado em 2016, eu tive bolsa da CAPES e finalizei em 2018. Eu acabei recebendo o prêmio de melhor dissertação de mestrado pela Sociedade Brasileira de Microeletrônica. Também, assim, não sei nem descrever o quão feliz me deixa isso, de mostrar que aquilo que eu fiz no mestrado foi relevante. Parênteses, eu fiz um mestrado em microeletrônica, né, em teoria de semicondutores, então é engraçado porque eu não queria mexer com teoria no início, mas lá estava eu. Mas assim, eu estava estudando aplicações, né, teóricas para uns semicondutores específicos e ainda assim era um tipo de aplicação, apesar de ser teoria. Enfim, fazia sentido para mim na época, então foi isso. A minha dissertação acabou recebendo um prêmio, e aí depois eu também recebi um prêmio internacional de melhor artigo, porque, igual eu estava falando, que você tem que dar uma estudada como é que funciona a pós-graduação, que tem publicação e tal, é requerido geralmente que a gente faça pelo menos um grande artigo com seus resultados de pesquisa, sobre aquilo ali que você está trabalhando. Afinal, você passa 2 anos só naquilo, e a ideia é que você produza artigos além da dissertação, que já vai ser um grande texto, né, que você vai fazer ali. Então,
fiz o meu grande artigo, né, sobre o que estava lá na minha dissertação, então é como se fosse um condensado da minha dissertação, e aí eu recebi o prêmio, né, de melhor artigo, foi do Region 9 Biennial Outstanding Student Paper, da I3E Electron Devices Society. A I3E é um grande instituto, meio que uma empresa, sobre engenharia elétrica. Então, acho que na verdade sobre todas as engenharias. E aí tem essa seção de Electron Devices e também certinho assim com o que eu estava pesquisando, então também foi uma grande honra ter ganhado esse prêmio. Mas aí pós-mestrado pensei seriamente, vou pro doutorado, vou seguir aqui, gostei bastante dessa área de engenharia elétrica. E aí deu meio que errado, meu orientador teve que se mudar, estava tendo umas mudanças também nos editais, em como que estava sendo feita como que eles estavam organizando o programa de pós, que eu tinha acabado de fazer o mestrado, mas não ia existir mais. Um caos, meu orientador falou assim, não, espera 6 meses e depois a gente vê, né, pra você seguir mestrado, você vem até para essa outra universidade, para onde ele foi. E aí eu, tem que trabalhar, né, tem que conseguir dinheiro de alguma forma para sobreviver. Então, eu acabei indo para o outro lado, acabei indo olhar para o mercado de trabalho e ver o que eu posso fazer aqui dentro. E aí eu acabei conseguindo um trabalho de pesquisa no IBICT. IBICT é o Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia. Lá a gente faz vários projetos com o governo federal. E aí, dentro de um projeto, tem várias atividades que você pode fazer dentro da pesquisa, tanto é que no IBICT trabalho com vários bibliotecários, pessoas da comunicação, e tem o pessoal de tecnologia da informação, né, TI, e dentro da TI tem várias coisas que dá para fazer, tudo isso que eu tinha estudado lá em engenharia de computação. E aí acabou que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento web e me encontrei, é muito gratificante você. Igual no mestrado, que eu passei aquele tempo todo estudando, fazendo, né, artigo, escrevendo a dissertação, e aí no final, beleza, ganhei prêmio. No desenvolvimento web, eu sinto essa mesma satisfação fazendo uma página. Parece simples, assim, mas tem muita teoria, muita prática envolvida por baixo para você fazer a melhor página de portal possível, assim, e já é satisfatório que eu codifico aqui, coloco em produção, coloco lá no ar e outras pessoas podem ver e já podem usar aquilo. Então, esse senso de fazer meu trabalho, mostrar para outras pessoas, ser reconhecido, eu consigo ter isso também com desenvolvimento web. Então, me encontrei. Também faço um pouquinho de trabalho com ciência de dados, que é pegar uma base, limpar essa base, extrair alguma informação útil disso tudo. Também faço isso no meu trabalho de pesquisa com o IBICT. E como é que eu posso trabalhar em várias áreas diferentes? Sim, foi engenharia da computação. Então, vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, que primeiro, assim, qual foi o meu maior ponto de decisão? Foi definitivamente a escolha entre engenharia elétrica e engenharia de computação, que vocês podem ver, né, que eu escolhi engenharia de computação, fiz o curso todo e tal, e aí fui fazer uma mestrado em engenharia elétrica, então posso dizer que no fim eu acabei escolhendo os dois, mas engenharia de computação foi melhor como base, viu? E depois também a decisão de ir para o intercâmbio, né, passar um ano longe da família e principalmente o período pré-aprovação da bolsa do intercâmbio, porque eu tive que preencher vários requisitos. O inglês foi muito importante aqui, eu precisei fazer um teste lá de proficiência em inglês, então se eu não tivesse tido aquela base, e além de estudar tudo que eu já estava tendo que estudar para o curso de engenharia de computação, então foi um período complicado ali, mas deu certo. E minha maior inspiração sempre foi o apoio da minha família, minha mãe, minhas irmãs estão sempre lá. Ah, você quer engenharia de computação? Você tem certeza que você não quer uma advocacia? Eu, não, engenharia de computação. E também orientação dos meus professores de matemática e física do ensino médio, eles sempre eram muito entusiasmados, assim, de ver uma pequena pessoa ali que queria estudar aquilo que eles estudaram, então eles sempre
super me incentivava, eu participava de grupo de estudo extracurricular, assim, não era da escola, não era uma atividade da escola, era uma coisa que o professor quis fazer, e aí vários alunos tiveram interesse, então eu ficava estudando matemática, depois de ter até passado o dia inteiro estudando para o vestibular e estudando para o meu terceiro ano. Era esse nível, assim. E aí vem a pergunta, né? Qualquer garota pode ter a mesma profissão que você? E sim, claro, eu acredito que qualquer garota pode seguir uma carreira na área de engenharia de computação ou qualquer uma do campo que a gente chama de STEM, né, que seria ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Para mim, o que importa é paixão, dedicação e esforço para você aprender e se destacar. Então não tem isso de nossa, menina que gosta de matemática. Sim, sou a menina que gosta de matemática e vou continuar estudando matemática se é o que eu quero, se é física o que eu quero. No caso, eu fui para computação, então eu acredito que qualquer uma pode. Basta, né? Esforço. Mas vamos falar então um pouco mais sobre engenharia de computação. O que que faz uma engenheira de computação? Eu gosto de dizer que a gente resolve problema. Então, identificação e solução de desafios relacionados à tecnologia de informação. Claro, né? Não é qualquer problema, é de tecnologia de informação. Nós podemos projetar, desenvolver e gerenciar sistemas computacionais para diversas aplicações. Podemos fazer trabalho especializado em programação, em sistemas digitais, design de hardware e até implementação de redes. E aí a gente trabalha com resolução de problemas complexos, incluindo otimização de sistemas, segurança cibernética, desenvolvimento de algoritmos e integração de tecnologias emergentes. Mas nossa, eu falei de várias áreas aqui, a gente pode trabalhar nisso tudo. Pode trabalhar nisso tudo. Vou falar um pouquinho mais sobre cada área de atuação, mas assim, a base que você tem é a mesma, né, fazendo um curso de engenharia de computação, e a partir dali você se especializa. Você, eu gosto mais dessa areazinha aqui, vou para lá, vou estudar aquilo lá. Então, quais são as áreas de atuação que a gente pode ter? Por exemplo, desenvolvimento de software, que seria criação, manutenção, aprimoramento de programas e aplicativos para diversas funcionalidades. Além disso, engenharia de hardware, então, né, tem aquela parte de software, agora vamos para a parte de hardware, que seria o projeto e desenvolvimento de componentes de hardware, como microprocessadores, circuitos integrados, sistemas embarcados. Segurança cibernética, proteção de sistemas, redes e dados contra ameaças cibernéticas, garantindo segurança da informação. A gente ficou ouvindo por aí hoje muito, né, sobre ataque de ransomware, ataques cibernéticos, então tem como trabalhar nessa área, prevenindo, né, os ataques, causando também, mas basta estudar. Inteligência artificial e aprendizagem de máquina, que seria o desenvolvimento de algoritmos e modelos para sistemas autônomos e de inteligência artificial. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do ChatGPT, por exemplo, mas tem vários outros algoritmos, outras implementações de inteligência artificial e que também a gente pode trabalhar com isso, tendo a nossa base de engenharia de computação. Robótica, que seria o projeto e controle de robôs para automação industrial, exploração espacial e cirurgia assistida por robô. Desenvolvimento web, que é o que eu trabalho hoje em dia, que seria a especialização no desenvolvimento de sites e aplicativos da web, incluindo interfaces interativas. Então, assim, eu falei que tinha o desenvolvimento de software, né, que é um geral para, assim, tudo que você faz dentro do computador, e o web é justamente mais aquela parte de portal, e de mobile também, de aplicativos desenvolvidos para celular. Desenvolvimento de jogos, que seria um trabalho na indústria de jogos eletrônicos, desenvolvendo jogos para consoles, computadores e dispositivos móveis. Igual eu falei lá do PlayStation, seria essa parte aqui, né? Seria essa área mais voltada para jogos, mas não só, também na parte de física de hardware, né? Do aparelho de videogame, seria também a parte dos jogos, né? Desenvolvimento do software que vai rodar nesse console. E
isso, dentre outras, tá? Tem, por exemplo, a aplicação para aparelhos médicos, aquelas máquinas grandes que a gente vê no hospital. Também tem como trabalhar com isso dentro de engenharia de computação. Outro mais voltado assim para o que a gente vê todo dia. No mercado, quando você passa né, suas compras ali, tem aquele sisteminha todo, você também pode trabalhar com isso em engenharia de computação. Então, assim, as oportunidades são infinitas. E como me tornar uma engenheira de computação? Como eu falei, temos graduação em engenharia de computação, e o que eu gosto da engenharia de computação é que ela é um grande apanhado assim de várias outras graduações, então principalmente ciência da computação e engenharia elétrica. Porém também temos engenharia de redes, engenharia mecatrônica, engenharia de software e engenharia eletrônica. Na UNB também depois abriu o curso de engenharia de software e o curso de engenharia eletrônica, e eu fiquei pensando, nossa, se esses cursos estivessem abertos na época que eu estava, né, procurando o meu curso, será que eu teria ido para lá? Será que eu teria ido logo para engenharia eletrônica, que foi a parte que eu fui estudar no mestrado? Talvez, né? Não sei. Mas engenharia de computação já une todos esses cursos, então, assim, é um grande guarda-chuva que você vai estudar a base e aí depois você pode se especializar. Então, eu trouxe aqui as principais disciplinas do curso, para ter uma ideia. Cálculo e física são, né, a base, assim, acho que em todas as engenharias aqui tem que fazer as matérias de cálculo e física, não tem como fugir. Ah, quer dizer que eu tenho que ser a melhor pessoa em matemática? Não. Você tem que cursar essa disciplina na graduação e passar nela. Não quer dizer que você tem que ser um gênio em matemática, descobrir uma nova teoria em matemática, não. Isso aí não é necessário, mas claro, tem que ter uma aptidão. E a gente vê também algoritmos e estruturas de dados, arquitetura de computadores, sistemas operacionais, redes de computadores, banco de dados, engenharia de software. Peraí. Tem um curso de engenharia de software e aqui também tem uma disciplina? Sim. Na disciplina de engenharia de software a gente vê um condensado, né? Porque engenharia de software tem muita coisa aí para estudar. E aí no curso, cada tópico que você vê lá na matéria condensada vira uma matéria por si só. Então, né? Bem mais diluído, você consegue estudar bem mais desses conceitos. Mas em engenharia de computação a gente ainda vê sistemas embarcados, inteligência artificial e aprendizagem de máquina, eletrônica digital e analógica e controle e automação. Então, cada uma dessas disciplinas você consegue relacionar com uma outra desses cursos. Mas, como eu falei, engenharia de computação perfeito, que você vê de tudo um pouco e te dá uma base muito maior para escolher o que você vai fazer depois. Então, as principais habilidades são habilidades de ciências exatas, não tem como fugir. Como eu falei, não precisa ser uma gênia, mas é bom ter um pouco de aptidão. E aí, a gente precisa também ter pensamento analítico e raciocínio lógico, que é muito. Não é ser um robozinho, mas é você ter um problema, conseguir analisar, pensar, esse problema eu resolvo com passo 1, 2 e 3, e aí você executa esses passos. Isso para mim é a base. Eu creio de que qualquer coisa, qualquer trabalho que você vai fazer, tem que ter um pensamento de resolução de problemas. Mas em engenharia de computação, eu sinto que a gente já trabalha com isso desde a primeira matéria, desde as matérias mais básicas, a gente vai criando esse hábito de pensar analiticamente o tempo todo. Agilidade e produtividade. Aqui é um pouco o que eu falei de se esforçar e se destacar. Então, você vê que tem um problema, você vai lá tentar resolver. Se você não sabe como resolver, então você busca ajuda, procura como resolver. E nessa parte de produtividade, nós temos também a busca constante de atualização na sua área de conhecimento devido às rápidas mudanças tecnológicas. Porque se a gente for parar para pensar, o primeiro transistor foi criado nos anos 70. Falo de transistor porque foi o que eu estava estudando também no meu mestrado. Então, assim, anos 70 quer dizer que não tem nem 100 anos. E o transistor é a base de componentes eletrônicos, então é a base de computadores, a base de videogames. Então, pensa assim, não tem nem 100 anos que a gente tem essa tecnologia aí disponível pra gente. Olha o tanto que a gente já avançou, né, nesse pequeno período de tempo. Então, tem muita coisa que a gente ainda pode fazer
dentro dessa área. E aí, se a gente pensar um pouquinho mais, eu penso lá que Newton, né, Isaac Newton, criou lá o estudo do cálculo diferencial em 1600. Isso tem 400 anos, pouco mais de 400 anos, mas assim, numa escala grande, é pouco tempo também. Então, assim, e é claro, aí é no estudo da matemática, mas ainda tem gente fazendo coisa nova com isso. Então, pensa que essa parte de computação tem menos de 100 anos que a gente está estudando isso, então ainda vai vir muita coisa nova por aí. Ou pode ver o ChatGPT, tem o quê? 2 anos que o ChatGPT foi lançado, né? E já revolucionou muita coisa que a gente sabe sobre inteligência artificial, né? E aprendizado de máquina. E aí, uma outra qualidade assim de engenheiro da computação seria a adaptação às mudanças tecnológicas, porque essas coisas novas vão sendo criadas, vão aparecendo e a gente tem que saber, tem que conseguir trabalhar com isso. Como é ser uma mulher engenheira? Eu acho que o maior desafio é ser a minoria, tanto nos ambientes de estudo quanto no trabalho, que infelizmente somos a minoria, então é muito difícil você ser sempre a única pessoa lá. Eu falo minoria que às vezes tem uma colega, mas na maior parte, assim, você é uma só. E aí é muito sozinho. Teve por não, por partes da minha jornada, eu nem notava que eu tava sozinha. É só às vezes assim você vê uma reunião e só tem você lá. Todo o resto são homens. E é um pouco assim, nossa, mas por que que só tô eu aqui, né? Por que que não tem mais gente? E é muito difícil, que a gente tem que conviver com piadas e atitudes de cunho machista, misógino, principalmente na universidade. E aí, infelizmente, isso se reflete que existem poucas mulheres em cargos de liderança. E assim, eu não quero nem culpar os homens aqui, não. Eu acho que isso é estrutural. Vem de lá no início, lá quando você está estudando matemática feliz e contente na quarta série, e alguém olha assim, não, mas a menina mexendo com números? Por quê? Então, é muito enraizado, é comum também, tenho dificuldade em matemática, e aí não, nem tenta, nem se esforça para tentar fazer aquilo funcionar, ou pior, eu acho, não tem também o apoio das pessoas ao seu redor, e isso vem se refletindo no ambiente universitário também é muito, principalmente curso de engenharia, né? É muito aquele clube dos meninos. Porque, né, só menino pode ser engenheiro e não. Negativo, não é para ser assim, mas acaba que isso é reforçado e acaba que é uma realidade, sim, nos dias de hoje. Então, eu trouxe aqui alguns dados subjetivos, né? Tem pesquisa por aí que mostra que tem poucas mulheres, mas eu quis trazer aqui o que eu vivi. Então, por exemplo, na graduação, entramos 5 mulheres de 40 calouros. Assim, um número ínfimo. Isso que acho que no semestre seguinte, ou no anterior, tinham entrado só 3. Então, 5 já foi assim, nossa, né, que avanço, mas não até hoje ainda não chegou de tipo ser metade das mulheres, ou pelo menos 40%. Infelizmente, não é realidade, não chegamos nisso aí. E aí eu pensei, vamos olhar no âmbito profissional, assim, dentro da universidade ainda, mas aí, por exemplo, eu tive 7 professoras, que eu consigo me lembrar, de 40 matérias obrigatórias. Então, e claro, algumas matérias tinha a opção de ter uma aula com uma professora, e aí por um motivo ou outro de horário, não sei, tive que escolher aula com um professor, porém não é a realidade em todas. Não posso dizer que todas as matérias eu podia ter escolhido uma professora mulher. Não, muitas não tinha, muitas era só aquele cara lá e era isso na graduação. Na pós-graduação, meio que pior.
Um pouco até, porque entramos 3 mulheres de 10 alunos. Aqui eu estou considerando tanto o mestrado, tipo, alunos de pós-graduação, tanto de mestrado quanto de doutorado, porque é menos gente mesmo, e aí tinha uma matéria introdutória do mestrado introdutória da pós-graduação, que aí fazia meio que todo mundo que estava estudando ali junto. E aí nisso eu olhava, éramos três, uma aluna de doutorado, eu e outra colega de mestrado, e assim, dentre 10 alunos. E aí fazendo a comparação de professores, similarmente eu tinha uma professora apenas em 6 matérias obrigatórias do mestrado e nem tinha essa questão de escolher fazer com outra pessoa, não. Só tinha ela. Pelo menos no meu programa de pós, na época, só tinha essa professora. E aí, vamos para uma realidade quiçá mais triste ainda, no ambiente de trabalho, que eu estou considerando que tem 10 anos de experiência desde o meu primeiro estágio, né? E nesse tempo todo eu só tive 2 mulheres que eu podia falar assim, minha chefe. Só 2 mulheres, todo o resto eram homens. E aí, de novo, não quer dizer, né, que é culpa dos homens, eles fazem esse ambiente hostil. Não, nem todos. Mas definitivamente é reforçado, definitivamente tem ainda os grupinhos de homens e a gente tem que entrar para quebrar isso, para falar, não, eu posso ser uma mulher engenheira, eu posso trabalhar com isso tão bem, na verdade, melhor ainda do que certos homens. E aí, como que a gente pode ir quebrando isso? Primeiro de tudo, eu acho que estudar engenharia e estudar física, matemática, esses campos que falam que é para menino, menina não devia estar estudando. Negativo, a menina tem que estar estudando o que ela quiser. Se é engenharia, se é matemática, se é física, eu acredito que tem que seguir é, o que te chama, porque no fim das contas é fazendo aquilo que você gosta que vai te diferenciar como profissional, não nem a área que você escolhe, né? Mas sim, é complicado, a gente não tem apoio da sociedade como um todo, então aqui eu trouxe alguns itens que podiam ser melhores, né? Que temos que melhorar como sociedade. Então, o primeiro de tudo seria a promoção da diversidade, que seria estabelecer políticas e práticas que fomentem a diversidade de gênero nas equipes. Então, por exemplo, no lugar que eu trabalho hoje, tem eu e mais uma colega na equipe de TI, e aí tem mais 4 homens. Então, assim, tá menos pior, né, do que eu já passei em vários casos onde eu era a única mulher para, tipo, 10 caras de TI, mas também podia melhorar. Por que não é meio a meio? Né? Acho que a gente sempre tem que ir pensando em 50%. Que ótimo se tiver mais mulheres, né? Seríamos a maioria, afinal a gente é a maioria no mundo, mas aqui a gente pode tentar chegar num meio a meio, pelo menos, e ainda não acontece. Com a promoção da diversidade, né, com regras para, tipo, tem que ser meio a meio, e aí todo mundo começar a seguir, aí sim, né, a gente conseguiria ter metade da equipe feminina. Não, na área de TI. Nossa, como seria bom. Programas de mentoria, que seria implementar programas que conectam profissionais experientes a mentorandas, proporcionando orientação e apoio. Eu sinto que essa feira de profissões, por exemplo, já é um pouco disso, já estou aqui contando a minha experiência para vocês, mostrando, né, que você também pode chegar lá, mas tem outros programas por aí, tem outras iniciativas de trazer mais mulheres para a área de TI, então, assim, são iniciativas extremamente importantes. E aí, conscientização e educação, realizar campanhas educativas sobre igualdade de gênero e combate a estereótipos, tanto nas organizações quanto nas instituições de ensino, e principalmente instituição de ensino. O quanto eu ouvi que menina não podia estar ali, não. E assim, não é algo que alguém vira e fala na sua cara, não, é um comentáriozinho ali, um comentário aqui, um tio meu falando assim, nossa, mas por que ela tá com esse livro de cálculo na mão? E tipo assim, isso tem que ir até pro pessoal, né, para dentro da família, porque esses, né, esses estereótipos estão repercutidos em tudo quanto é lugar e
Não é verdade, né? A gente pode sim estar aqui. E aí, acesso a oportunidades de desenvolvimento profissional, que seria garantir igualdade de acesso a oportunidades de treinamento, capacitação e desenvolvimento profissional para mulheres, porque igual eu falei também, já tem o grupinho ali dos meninos, né? E então eles não querem deixar outras mulheres entrar, não, porque a mulher vai chegar aqui, vai querer mudar as coisas, vai querer que não seja aqui, não vou poder fazer aquela piadinha que eu gosto. Realmente, não é para você fazer aquela piadinha de mau gosto. Então as mulheres têm que entrar lá sim para mudar esse paradigma. Flexibilidade no trabalho, que seria oferecer políticas de flexibilidade, como horários flexíveis, trabalho remoto e licença maternidade e paternidade, que ainda acontece hoje em dia. Não vou contratar essa mulher porque vai que ela engravida e fico sem profissional. Não pode, esse não tem que ser o pensamento. Né? Você vai contratar aquela profissional porque ela é uma profissional, independente do que vai acontecer na vida dela. Então, na verdade, você tem que dar apoio, né? Porque para um homem, nossa, não, porque ele quer estudar isso, aquilo, ele quer fazer alguma coisa, a, tem toda uma instituição de apoio para ele se desenvolver do jeito que ele quer, e aí para uma mulher não tem. Não é justo. Criação de rede de apoio, que seria estimular a formação de redes de apoio entre mulheres na área, proporcionando um ambiente de compartilhamento de experiências e suporte mútuo. Revisão de práticas de recrutamento, que seria rever as práticas de recrutamento para eliminar viés de gênero, assegurando avaliações justas e imparciais, que também ocorre até pela questão da gravidez também. De, não, né, olha lá, é um perfil feminino, pula, não vou olhar esse currículo. E sendo que a mulher muitas vezes tem mais até qualificação do que um homem, mas já tem esse viés, já tem essa mentalidade de, mulher não, vai ser complicado. Complicado por quê? E aí, não menos importante, mas talvez mais importante que todo o resto, seriam políticas de tolerância zero para assédio, que seria implementar e reforçar as políticas de tolerância zero, promovendo um ambiente de trabalho seguro e inclusivo, que é aquilo que eu falei das piadinhas, né, atitudes que às vezes os homens não nem pensam, nem notam que estão fazendo isso, mas estão. E isso pode piorar, né? Pode se tornar um caso mais sério. Eu, felizmente, nunca passei por isso, né? Claro, ouvi aquela piadinha aqui e acolá, mas felizmente não tive nenhum caso desse comigo pessoalmente, mas já ouvi falar. Já vi acontecer perto de mim, não era na área de TI, mas já vi acontecer, e nós temos que, nós assim, como sociedade, a empresa, a universidade, na universidade foi onde eu mais ouvi falar de casos de assédio, tem que ter tolerância zero, então a pessoa tem que ser responsabilizada. O cara, na maioria das vezes, tem que saber que aquilo não é legal, tem que saber que não só não é legal, como é extremamente errado. E isso acaba mitigando, né? A mulher pensa, pra que eu vou lá se eu vou sofrer isso, se vai acontecer isso comigo? E pior, podem não acreditar, podem não levar a sério. Então, assim, esse eu acho que é o ponto principal para que novas mulheres, né, venham para a área ou voltem até para a área, que o homem tem que pôr no seu lugar, tem que estar ciente, e isso tem que ser reforçado, né, pelo ambiente ao redor, senão a gente continua vendo do jeito que estamos hoje, que é poucas mulheres, infelizmente, participando, né, e trabalhando nessa área que, igual eu mostrei para vocês, é uma área incrível, em que você pode trabalhar com o que você quiser. Dentro de tecnologia da informação. Mas, assim, te dá uma base incrível para fazer qualquer coisa. Então, algo mais que eu quero abordar, eu quero deixar aqui recomendado um episódio do podcast E aí, Trampa Onde, que eu participei falando sobre desenvolvimento de software, falando também um pouquinho sobre pesquisa. Nesse podcast também meus amigos têm vários outros episódios em que eles falam de várias outras profissões. Ainda acho que engenharia de computação
é o caminho, mas tem mais coisa lá que pode dar uma olhada, é bem bacana o podcast. E aí eu queria comentar desse projeto Meninas na Computação, que foi uma iniciativa criada aqui na UNB, né, aqui no Distrito Federal, no ano em que eu entrei, que lembra que o meu curso tinha acabado de ser criado. Então, criaram também esse projeto que é para incentivar, né, meninas a participarem da computação, então, assim, de eventualmente essa menina querer fazer engenharia, ciência da computação. Então, eu particularmente não participei desse projeto, eu só sabia que ele estava lá, assim, eu sabia quais, né, tinha poucas professoras, então sabia quais eram as professoras que estavam tocando isso, algumas colegas minhas participaram, então achei uma iniciativa muito legal. E, finalizando, é isso. Espero que vocês pelo menos considerem dar uma olhadinha lá o que engenheiro da computação pode fazer, o que vai estudar. Uma dica também é ir olhando nas universidades e ver o conteúdo programático, ver se aquilo ali te apetece de alguma forma, porque não adianta, né, você escolher e depois ver que não era aquilo que você queria estudar. Então a gente tem que ter tem que se preparar antes, mas deixo aqui meus e-mails, tanto o pessoal quanto o profissional, podem mandar e-mail que eu puder responder, o que eu puder ajudar, eu ajudo. E agradecer novamente a oportunidade de estar aqui. Espero ter conseguido abrir pelo menos a mente de alguém aí para dar uma olhada em computação. É muito legal e estamos precisando de mais mulheres por aqui. Então é isso.